em 1 Samuel, capítulo 27. Nós estamos estudando o livro de 1 Samuel aos domingos, e hoje chegamos aqui no capítulo 27. Eu peço que você deixe sua Bíblia aberta. Como sempre, nós vamos ler apenas o versículo 1 agora, mas eu peço que você deixe sua Bíblia aberta, porque ao longo dessa mensagem, se Deus nos permitir, nós vamos olhar cada um desses versículos aí do capítulo 27. Todos acharam? Amém? Diz assim a palavra de Deus. Davi, contudo, pensou: algum dia serei morto por Saul. É melhor fugir para a terra dos filisteus. Então Saul desistirá de procurar-me por todo Israel e escaparei dele. Até aqui, vamos orar. Ó Deus, estamos diante da Tua palavra. Eu preciso que o Senhor nos dê graça mais uma vez, que Teu Espírito fale conosco mais uma vez, Senhor. Que possa explicar a Tua palavra com fidelidade, que a Tua igreja possa assumir o compromisso, ó Deus, de responder a Tua palavra de uma maneira que traga glória ao Teu nome, que traga edificação para as nossas próprias vidas. Eu te peço, Senhor, fala conosco, usa-me aqui nesse momento, para a honra e glória do Teu nome. Oramos em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, o tema da nossa mensagem de hoje é nossas recaídas e a soberania de Deus. O que eu quero falar aqui pela expressão recaídas, ok? A verdade é que todo cristão, em algum momento da sua vida, experimenta uma fraqueza na fé, aqueles momentos de deserto na sua fé. Aqui não é um abandono completo da fé, não é que o cristão ele rejeita completamente o Senhor, mas momentos em que você ouve o convite da tentação e muitas vezes cede em alguma área da sua vida. Todos nós, todo crente genuíno, já se viu em algum momento tendo que se arrepender do que disse, tendo que se arrepender do que fez ou do que deixou de fazer. Todo crente genuíno já se enxergou em algum momento tendo aquela dor na consciência, aquele lamento de entender o que eu fiz, por que eu fiz isso. Eu tenho que voltar para o Senhor novamente. Senhor, me perdoa, Senhor, me ajuda, Senhor, não permita que eu continue assim, que eu faça isso de novo. Um crente genuíno, ele não é alguém impecável, não é alguém que nunca comete pecados. Ele é alguém que não se contenta, não se conforma em permanecer no pecado. É alguém que quando percebe a sua situação, corre para os pés do Senhor, confessa o seu pecado, luta em oração, luta contra o pecado, luta para abandonar o pecado. Essa é a vida do cristão. E nós já vimos, irmãos, aqui, o caso de Davi. Só pegar minha água. Obrigado. Nós já vimos momentos em que ele demonstrou grande fé. Em especial, aquele momento dele contra Golias, não é? Todo Israel apavorado. E Davi, sem armadura, sem nada, ele disse: Deus vai entregar ele nas minhas mãos. Eu vou lutar com ele. Os maiores guerreiros de Israel com medo. E ali estava aquele jovem Davi, lutando pela fé contra aquele homem, aquele guerreiro impressionante, sem nem mesmo ter armas adequadas para aquele combate. Já vimos Davi ter esses momentos de confiança em Deus, em que ele decide não agir pelas próprias mãos e tocar na vida de Saul, mas onde ele diz: eu vou descansar e confiar em Deus e Deus vai resolver o problema.
Saul estava lá perseguindo Davi, tentando matar Davi. Davi tem a oportunidade, Saul está ali nas suas mãos e ele diz: eu não vou tocar nele, Deus vai resolver. Ele confia plenamente no Senhor, descansa no Senhor. Agora nós já vimos também Davi vacilar na sua fé. Já vimos Davi tendo que mentir e contar novas mentiras para sustentar as primeiras. Vimos Davi tentando resolver os problemas do seu próprio jeito e não do jeito do Senhor, e acabar humilhado, como um louco, com baba escorrendo pela barba, não é? Envergonhado na frente ali dos seus inimigos. Então nós já vimos Davi nos seus altos, já vimos Davi nos seus baixos. Já vimos Davi vencendo pela fé e já vimos Davi fraquejando na sua fé, tendo recaídas na sua fé. E o que nós vamos ter aqui no capítulo 27 é uma nova recaída, ok? Eu dividi esse texto em 4 momentos, 4 questões, na verdade, que mostram tanto as nossas recaídas na fé, como mostram também a soberania de Deus, mesmo no meio dessas recaídas. E a primeira questão que eu quero apresentar para vocês aqui é a recaída de Davi, ok? Vamos começar olhando aqui o verso 1 novamente. Ele diz: Davi, contudo, pensou: algum dia serei morto por Saul. É melhor fugir para a terra dos filisteus. Então Saul desistirá de procurar-me por todo Israel e escaparei dele. Pronto. Davi aqui deixa muito clara quais são as suas convicções acerca de Saul. A gente terminou o capítulo 26 com um aparente arrependimento de Saul. Mais um arrependimento de Saul. Mas Davi já não consegue mais confiar. Ele sabe que as lágrimas de Saul são lágrimas de crocodilo, né? O seu arrependimento é um arrependimento temporário apenas. A gente encontra muita gente como Saul por aí, não é? Pessoas que dizem se arrepender e quando a gente menos percebe, estão lá fazendo as mesmas coisas de novo e de novo e de novo. Aqui está Saul. E a convicção de Davi é: Saul vai me matar. Em algum momento, se eu continuar por aqui, se as coisas continuarem como estão, Saul vai me matar. É interessante que no texto hebraico tem uma expressão: disse Davi no seu coração. Aqui nós temos uma ênfase do que se passava no mais profundo interior de Davi. O que o controlava nesse momento era o medo de que Saul o mataria. Se ele permanecesse ali, Saul o mataria. Davi está com medo. E meus irmãos, eu preciso dizer uma coisa para vocês. Há momentos em que nós também vamos ser atacados pelo medo. Agora, é preciso muito cuidado, é preciso de um cuidado redobrado. Se a gente precisa ter cuidado em todas as áreas da nossa vida, nas nossas decisões, nesses momentos em que estamos com medo, nós precisamos de um cuidado redobrado. O medo em si não é pecado. O medo, na verdade, muitas vezes é um dispositivo que Deus nos dá para a nossa própria sobrevivência. Por que você evita de fazer algumas coisas que são muito perigosas? Porque você tem medo de que aquilo vai acabar com sua vida. E isso é bom. E se você não tivesse esse medo, você ia se arriscar ainda mais, ia ser mais imprudente, certamente morreria mais cedo. Ok? Porém, durante esse momento de medo, nós precisamos, antes de qualquer coisa, buscar o Senhor. Antes de qualquer coisa, filtrar as nossas decisões pelo filtro da vontade de Deus. No momento do desespero, você pensa: eu tenho que fazer alguma coisa? Você tem que parar e pensar: peraí, isso daqui que eu estou querendo fazer está ferindo algum princípio da palavra de Deus? Deus se agrada disso que eu estou querendo fazer? Ou eu estou fazendo algo que é contrário à vontade de Deus? Nos momentos de medo, a gente precisa lembrar das promessas do Senhor. Espera aí, Deus é meu Pai,
Ele diz que não vai me abandonar. Pode uma mãe abandonar um filho que amamenta? Eu, todavia, não me esquecerei de vós, diz o Senhor. Ele é aquele que cuida de mim. É aquele que sabe do que eu preciso. É aquele que me tem por precioso. Então, eu posso confiar no meu Deus, eu posso descansar no meu Deus. Isso tudo para quê? Para que você não se precipite nos momentos em que você está com medo. Para que você não tome uma decisão apressada e acabe botando os pés pelas mãos. E achando que você está tentando resolver o problema, você está criando um problema ainda maior. Então, cuidado redobrado nos momentos de medo, para que você não venha a se precipitar e colha consequências ainda piores. Outra coisa é que o outro lado da moeda, em momentos de medo, é você ficar paralisado pelo medo. Se por um lado a tentação pode ser você tomar decisões precipitadas, querendo logo resolver aquele problema, fugir do medo, por outro lado, às vezes é você não tomar decisão nenhuma, às vezes é você ficar paralisado, sem saber o que fazer, e com medo de fazer qualquer coisa. O medo muitas vezes, ele vai ser uma tentação para nos paralisar, para que a gente não faça o que a gente tem que fazer. Alguns momentos da nossa vida nós vamos ser desafiados a tomar decisões corajosas. E o medo vai estar ali para dizer, não faça. Isso não vai ser legal. Pois é. Mas às vezes a gente vai ter que fazer coisas que não vão ser legais, que aparentemente à primeira vista podem ser dolorosas, podem nos colocar em situações difíceis, mas que são certas. Que são as coisas certas a serem feitas. E o medo não pode nos paralisar nesse momento. O que nós temos aqui? Davi, ele está com medo e ele traça um plano. Davi, ele não é paralisado pelo medo. Ele imediatamente traça o seu plano. Qual é o plano de Davi? Se eu ficar aqui eu vou morrer, é melhor então eu ir lá para o meio dos filisteus. Ora, os filisteus são os inimigos de Israel. Saul não vai entrar lá. Vai ser muito difícil para Saul ir me caçar lá dentro, porque para me pegar, ele vai ter que primeiramente ter que passar pelos filisteus. Entrar em guerras com os filisteus. Então lá eu vou estar mais protegido. Esse é o plano de Davi aqui. Ele tem mais medo de Saul do que dos filisteus, né? Pelo que a gente está vendo. Agora a grande questão é, Davi não é paralisado pelo medo. Mas será que Davi, por causa do medo, não está se precipitando aqui nos seus planos? Irmãos, Davi nesse momento estava em Judá. Por que é que Davi estava em Judá? Porque Deus tinha mandado ele ir para Judá. Ele tinha tentado fugir de Saul antes, inclusive tentado ir lá para o meio dos filisteus antes. Foi o momento que eu mencionei para vocês aqui no início. Onde ele, no final das contas, estava lá, com baba escorrendo pela barba, fingindo que estava louco para não morrer. E ali não reconheceram ele. De fato, o rei olhou e disse assim, esse daí que vocês estão dizendo que é Davi? Lembra, naquele dia não tinha Instagram, né? Senão ele tinha aberto aqui, olhado para a cara de Davi, olhado para a foto do Instagram. Mas se bem que não resolve muita coisa, né? Porque às vezes a gente olha para a foto do Instagram, olha para a vida real e não parece muito não, né? Mas o fato é que o rei olhou e disse assim, isso é um louco, rapaz. Como é que esse louco aí é o Davi, guerreiro poderoso, líder dos exércitos de Israel, que derrotou inclusive o nosso herói Golias? Manda esse homem embora, já tem louco demais aqui perto de mim, né? E mandaram Davi embora. Davi está pensando em voltar para lá, não é? Só que naquele momento em que tudo isso aconteceu, Deus deu um livramento para Davi. Deus disse o que para Davi? Vá para Judá. Então Davi estava em Judá, porque Deus tinha dado esse direcionamento claro para ele. Mas agora, você encontrou aqui alguma palavra de Deus dizendo para Davi voltar lá para os filisteus, ou sair de Judá, ou ir para qualquer outro lugar? Nós não encontramos. Há um elemento aqui omitido para nós, que é o quê? Davi procurou o Senhor.
Davi, nesse momento aqui, buscou o Senhor para tentar entender qual é a vontade de Deus para ele nesse momento aqui. Não encontramos também nada a esse respeito. Outra coisa, Deus tinha feito promessas para Davi. Essas promessas foram ditas para ele através do profeta Samuel, que diz para ele o quê? Deus ungiu você para ser o novo rei de Israel. Você vai ser o rei no lugar de Saul. Jonatas, o seu amigo, tinha dito para ele, Jonatas, filho de Saul, disse: todos sabem que você vai ser o novo rei. Até o meu pai sabe que você vai ser o novo rei. Você vai prosperar como rei. E Deus vai lidar com os seus inimigos. Nós vimos Abigail lembrando Davi dessas promessas. Nós vimos os soldados de Davi lembrando a ele dessas promessas. Olha, Deus vai entregar os teus inimigos nas tuas mãos. E até o próprio Saul, o inimigo de Davi, lembrou a ele dessas promessas. Ele disse: é verdade, agora eu sei, você realmente vai ser o novo rei de Israel. Então, nesse momento aqui, Davi parece não lembrar de nenhuma dessas promessas, ele só lembra do medo dele. Eu tenho que fugir, porque senão, Saul vai me matar. Espera aí, Davi, então você está dizendo que Deus não vai cumprir essas promessas? Deus fez essas promessas, você vai ser o rei, mas você tem que fugir, porque senão Deus não vai cumprir essas promessas. Ele vai permitir que Saul te mate, mesmo depois de tantos livramentos que a gente já viu, Deus dando livramentos para Davi, livramentos das mãos de Saul. Então notem como a fé de Davi, ela começa a vacilar aqui. Davi, no capítulo 26, ele tinha dito com toda clareza que o próprio Deus ia resolver o problema com Saul. Ele disse: ou Deus vai matar Saul, ou Deus vai deixar Saul ir para uma guerra e Saul vai ser morto na guerra, ou Saul vai morrer de velhice, mas Deus vai resolver esse problema aí. Deus vai resolver. Só que agora, olha como a atitude de Davi é o contrário. Eu tenho que fugir, que senão Saul vai me matar. O mesmo homem que estava dizendo antes, Deus vai resolver o problema e Deus vai eliminar Saul, agora está dizendo: não, peraí, acho que eu me confundi, eu é que tenho que fugir, que senão Saul é que vai me matar. Davi está aqui tendo esse momento de recaída na sua fé. É interessante ainda o verso 2. Ainda no verso 1, ele vai dizer: Davi, contudo, pensou: algum dia serei morto por Saul, é melhor fugir para a terra dos filisteus. Então Saul desistirá de procurar-me por todo Israel e escaparei dele. Nesse versículo, nem sempre a gente consegue perceber, mas há uma palavra que ela se repete 2 vezes. É basicamente essa palavrinha com a ideia de fugir, de escapar, ok? 2 vezes ela aparece aqui. E é interessante que essa palavra, ao longo da história, dos capítulos anteriores, ela já apareceu pelo menos 5 vezes. A mesma palavra, palavrinha malat, ok? Palavra hebraica. E essa palavra tem essa ideia mesmo de livramento, certo? Só que nas outras vezes em que ela apareceu, foi para mostrar Deus trazendo livramento para Davi. Deus fazendo Davi escapar das ameaças de morte. Deus trazendo esse livramento. Mas agora Davi usa essa palavra para se referir ao que ele tem que fazer. O que Davi está dizendo basicamente é o seguinte: eu agora tenho que tomar as rédeas nas minhas mãos. Eu agora é que vou resolver o meu próprio problema. Eu é que vou me proteger, eu é que vou criar aqui o escape, o livramento das mãos do Senhor. Mais uma vez, das mãos de Saul, mais uma vez, Davi está querendo resolver do seu próprio jeito. Está querendo resolver pela sua própria força. Da primeira vez ele acabou humilhado. Como é que vai ser dessa segunda vez? Não é? Bom, a gente chega então no nosso segunda questão aqui, tá? A primeira foi sobre a recaída. A segunda questão é que recaídas na fé nem sempre trazem más consequências imediatas. A gente pensa assim:
se eu vacilar na minha fé, se eu desobedecer o Senhor, se eu tomar uma decisão errada, na mesma hora a mão de Deus vai pesar sobre mim. Na mesma hora eu vou sentir os efeitos do meu pecado. Nem sempre. Às vezes você sabe que fez o que não devia, ou pelo menos você sabe que não fez o que deveria fazer, o que agradava o Senhor. Tinha duas questões para você, você sabia: Deus quer que eu faça isso aqui, mas isso aqui é tão difícil, isso aqui está tão pesado. Eu vou fazer o seguinte, eu não vou fazer nada, eu vou ficar na minha, né? Não estou pecando não, pronto. Você está deixando de fazer o que Deus quer que você faça. E aí o que acontece? No primeiro momento, às vezes parece que não teve consequência nenhuma. Tem gente que às vezes está fazendo coisa errada aí e aparentemente parece que está dando tudo certo. Esse foi o dilema do salmista Asaf, lá no capítulo, no Salmo 73, não é? Ele disse o seguinte: olha, teve uma hora que quase me resvalaram os pés, quase que eu caí. Eu comecei a olhar para a vida do ímpio, e eu comecei a olhar e, rapaz, as coisas parecem que só dão certo para o ímpio, né? O ímpio vai ficando cada vez mais gordo, né? Porque tem muita comida, e ele só prospera, e tem dinheiro, e vive bem, e eu olho para a minha vida, e as coisas parecem só dão ruim. Será que foi em vão que eu lavei as minhas mãos na justiça? O salmista começa a se questionar ali. Então, há momentos em que alguém pode ter uma recaída de fé e mesmo assim não sofrer imediatamente consequências na sua vida. Ok? Nós vamos ver isso aqui no caso de Davi. Mas um ponto interessante aqui para nós também é o seguinte: Davi podia dar muitas desculpas para o que ele está fazendo. Por exemplo, Davi podia questionar: olha, mas Deus mandou ir para Judá, mas ele disse quanto tempo que era para eu ficar em Judá? Deus não disse quanto tempo que era para eu ficar para Judá, né? Então, agora eu vou tomar outra decisão aqui. Davi podia dizer assim: olha, Deus disse que é para eu ir para Judá, mas eu vou fazer o seguinte: quando Saul morrer, eu vou para Judá. Pronto, eu vou obedecer a Deus desse jeito, não é? Davi podia dizer: gente, mas eu estou só tentando salvar a minha vida e a do meu bando aqui. Essas pessoas estão sendo ameaçadas por minha causa. Eu estou tentando fazer uma coisa boa, que é só estou tentando salvar vidas. Ok? Há pecado nisso? Qual o problema nisso? Davi podia arrumar várias boas desculpas para o que ele estava fazendo agora, não é? A grande questão é que nós também somos mestres em arrumar boas desculpas para continuar na nossa zona de conforto, para continuar no pecado, para não ter que lidar com algumas coisas que a gente sabe que tem que mudar, mas que vão ser dolorosas, que vão ser difíceis. Nós somos mestres em arrumar desculpas para o nosso pecado. O ponto é: cadê a confiança de Davi no Senhor? Ele está dominado pelo medo e por causa do medo ele fica cego para as promessas de Deus. Por causa do medo, ele fica cego para as ordens de Deus. Ele nem consulta o Senhor. Meus irmãos, olha aqui comigo os versos de 2 a 4. Diz assim: assim, Davi e os 600 homens que estavam com ele foram até Aquis, ou Aquis, depende de como o tradutor aí colocou, filho de Maoque, rei de Gate. Davi e seus soldados se estabeleceram em Gate, acolhidos por Aquis. Cada homem levou sua família, e Davi, suas 2 mulheres, Ainoã de Jezreel e Abigail, que fora mulher de Nabal de Carmelo. Quando contaram a Saul que Davi havia fugido para Gate, ele parou de persegui-lo. Pegaram aí o detalhe? Davi fraquejou na sua fé, ele não está confiando no Senhor, está tentando resolver as coisas pelo seu próprio braço, cego para as promessas, cego para as ordens do Senhor, mas as coisas parecem que estão dando certo para ele, o plano deu certo. O resultado do plano, ele traçou o plano,
se eu for para lá, Saul não vai me perseguir. Ele foi para lá e Saul, quando soube, parou de perseguir. Olha que coisa maravilhosa, não é? E ele é recebido pelo rei filisteu, por Aquis. Aquis o recebe, Aquis dá acolhida não só para ele, mas para todo o exército dele. O texto fala 600 homens, mas menciona também as famílias, tanto as famílias, a família de Davi, suas esposas, como as famílias dos seus guerreiros ali. Então a gente pode imaginar que esse bando aqui, pelo menos por baixo, se eram 600 guerreiros só de homens, por baixo a gente tem mais de 1000 pessoas aqui, contando mulheres, crianças e por aí vai, ok? Então, o rei abriu as portas, recebeu todo mundo, o rei inimigo, o rei filisteu, recebeu todo mundo lá. Por que esse rei recebeu todo mundo? Certamente, Aquis já tinha notícias de que Davi estava sendo perseguido por Saul. Isso era notícia que tinha se espalhado. Quando Davi chegou lá na região onde estava o Nabal, a gente viu que o pessoal lá já sabia da situação. Lembra? Aqui são anos em que Davi está fugindo de Saul. Não é coisa de um dia para o outro, de uma semana. Já tem anos que ele está nesse processo. Então, os inimigos filisteus estão informados. O que Aquis deve ter entendido aqui? Bom, se Davi está sendo perseguido pelo seu próprio povo, então ele está querendo mudar de lado. E eu posso usar isso a meu favor. Eu posso usar Davi e os seus homens como mercenários para lutar contra o povo de Israel. Basicamente essa é a ideia, a gente vai ver ao longo do texto, que essa é a convicção mesmo que Aquis tem, ok? Então, o plano parece que está dando super certo, não é? Agora deixa eu dizer uma coisa para você, tá? Cuidado com planos que só olham para o curto prazo, para o que você pode ganhar imediatamente, que não olham de uma maneira mais ampla para as consequências a longo prazo, e não somente isso, que não olham para os propósitos de Deus e os princípios de Deus. Será que Deus queria, nesse momento, Davi unido com os inimigos do seu povo? Davi havia sido levantado como novo rei de Israel para combater os inimigos do seu povo e dar ao seu povo a terra que Deus prometeu. Mas Davi agora está unido no meio dos inimigos do seu povo, porque ele só olhou para o que ele podia ganhar a curto prazo. Sabe qual é o problema? É que, às vezes, é muito melhor a gente sofrer por mais algum tempo, no curto prazo, para alcançar coisas melhores e duradouras no longo prazo, do que a gente pegar ali uma satisfação momentânea e colher consequências ruins depois. Outra coisa importante que a gente tem que destacar aqui é o seguinte: Davi, nesse momento, pode até ter imaginado o seguinte: olha, Deus está me abençoando, porque está tudo dando certo. Não é assim que as pessoas medem a bênção de Deus, não é? Olha, eu planejei isso e deu tudo certo, Deus está me abençoando. Mas estes não são os critérios para a gente medir a bênção de Deus. Sabe qual é o critério para a gente medir a bênção de Deus? Fidelidade ao Senhor. A questão não é se tudo está dando certo como eu queria que desse. A questão é, Deus está comigo? Deus está andando comigo? Deus está se agradando de mim? Esse é o critério. Porque a bênção de Deus não é só nos dar coisas temporais, essas coisas vão ficar para trás um dia. A bênção de Deus é recebermos o favor dEle, é termos Ele na nossa vida, andando conosco, garantindo para onde nós estamos indo. O ponto aqui é, Davi fraquejou na sua fé, mas até o momento, Davi não está colhendo consequências
negativas. Olha comigo ainda os versos de 5 a 7. Ele diz assim: Então Davi disse a Aquis: Se eu conto com a tua simpatia, dá-me um lugar numa das cidades desta terra, onde eu possa viver, porque este teu servo viveria contigo na cidade real. Naquele dia, Aquis deu-lhe Ziclag. Por isso Ziclag pertence aos reis de Judá até hoje. Davi morou em território filisteu durante 1 ano e 4 meses. Pronto, até aqui. Vamos com calma. Primeiro, Davi, ele se apresenta a Aquis como o teu servo. Se o teu servo conta com a tua simpatia, né? Dá o teu servo aqui. É interessante, talvez ele esteja usando essa expressão para dizer o seguinte: ele está numa aliança aqui agora com Aquis, como um mercenário, pronto para, com sua tropa aqui, servir nos interesses militares de Aquis. Ok? Então, nesse sentido, ele é um servo de Aquis. Ele está prestando esse serviço a Aquis. Porém, essa é a mesma palavra que Davi utilizou em outras ocasiões para se referir a si mesmo como servo do Senhor e servo de Saul, que era o rei de Israel. A grande questão é, Davi aqui mudou a sua lealdade. Ele agora é um servo, é leal aos filisteus e não mais ao Senhor e não mais ao povo de Deus. Davi mudou a sua lealdade, isso seria um problema gigantesco, ok? Outra coisa interessante, Davi ele pede uma cidade. Dá o teu servo aqui então uma cidade. Por que ele quer que o seu exército, juntamente com ele, more em outra cidade e não ali onde ficava a corte em Gate, né? Por quê? Há algumas razões. Por exemplo, Davi talvez não quisesse se misturar com os costumes daquele povo, com as práticas daquele povo. Lembra que quando Davi estava sendo perseguido no capítulo 26, e ele foi apresentar a defesa dele, ele disse que os homens que estavam aconselhando Saul a persegui-lo, esses homens estavam querendo empurrá-lo para idolatria. Estavam querendo empurrar ele para um lugar onde Deus, o Deus verdadeiro, Deus de Israel, não era adorado, para que ele se contaminasse ali com os outros deuses, com os falsos deuses. Então talvez ele tenha essa preocupação aqui. Outra coisa, ele talvez queira ter mais liberdade de ação. Davi ali agora, ele vai poder tomar decisões e Aquis não vai estar com os olhos sobre ele, observando tudo que ele está fazendo. Se ele continuasse na corte, era isso que aconteceria, ok? Porém, a razão que Davi oferece aqui é exatamente essa questão de o teu servo vai continuar na corte com o Senhor, tipo, não combina, né? Quem sou eu para viver com todos os meus soldados na corte, dando despesa que ao rei e tudo mais? Essa é a razão que ele oferece, mas até onde essa é a razão verdadeira ou até onde isso é apenas uma desculpa para que ele possa estar num lugar mais distante, fora das vistas de Aquis? Bom, o fato é que o texto diz que Aquis concedeu a cidade de Ziclag, uma cidade que depois de Davi para frente vai continuar nas mãos de Israel, vai dizer aí que ela foi uma cidade que pertenceu aos reis de Israel, e ele ficou ali naquela cidade por um período de 1 ano e meio. 1 ano e meio, Davi está lá de boa, tranquilo no meio dos filisteus. Aquilo que eu disse sobre essa questão, não é? Recaídas na fé nem sempre trazem más consequências imediatas. 1 ano e meio, está tudo tranquilo com Davi, tudo dando certo com o plano de Davi. Mas e agora? O que vai acontecer? E aí a gente chega na nossa terceira questão, tá? E essa terceira questão é sobre a soberania de Deus em meio às recaídas da fé. Deus não está fazendo nada, Deus está só olhando para isso aqui, Deus está dormindo, Deus está alheio a tudo isso que está acontecendo. Ele escolheu Davi para ser o rei de Israel, ele está vendo Davi fazendo isso tudo, e agora? Será que Deus está pensando assim, ai meu eu, né? O que foi que eu fiz? Será que eu tomei uma decisão errada? Será que eu escolhi errado, né? Claro que não, Deus continua soberano sobre todas
as coisas e atingindo seus propósitos sobre todas as coisas, mesmo diante dos nossos pecados. Vamos olhar aqui. Os versos de 8 a 9 vão mostrar para nós o procedimento de Davi, o que ele andou fazendo durante o tempo que ele estava ali. Olha comigo aí os versos de 8 a 9. Ele e seus soldados atacavam os Gessuritas, os Gersitas e os Amalequitas, povos que desde tempos antigos habitavam a terra que se estende de Sur até o Egito. Quando Davi atacava a região, não poupava homens nem mulheres, e tomava ovelhas, bois, jumentos, camelos e roupas. Depois retornava a Aquis. Eu ouvi um galo por aí, vou mandar Davi tomar esse galo também. Mas voltando para cá, o que Davi andava fazendo? Tá? O texto diz que durante o tempo que ele estava em Ziclag, uma região mais afastada, ele atacava alguns povos aqui, certo? O pessoal aí da família, se tiver Gerson aí no nosso meio, né? Gessuritas, Gersitas e tudo mais, pronto. Ele atacava esses povos e os Amalequitas. É interessante que a região que é descrita onde esses povos viviam e viviam há muito tempo, é a região de Canaã, que deveria ter sido tomada pelo povo de Israel quando eles entraram na terra. Ok? Quando Josué trouxe o povo para a terra, eles deveriam ter ocupado essas regiões, mas por causa do pecado o povo não ocupou essas regiões. Então Davi está atacando aqui os cananeus. Tanto os Gersuritas quanto os Amalequitas, eles aparecem numa lista que foi dada ao povo de Deus, dos povos que deveriam ser completamente exterminados ali da terra de Canaã. E aqui é uma coisa interessante para nós, tá? Às vezes a gente vai encontrar algumas descrições assim na Bíblia, mostrando povos que deveriam ser completamente exterminados pelo povo de Deus, e a gente olha para aquilo e a gente fica assim meio chocado, meio sem entender por que Deus está mandando fazer isso, por que Deus está ordenando isso. E eu vou dizer uma coisa para você, porque a gente perde de vista as informações que Deus já tinha dado antes. Lá atrás, ainda no período de Moisés, Deus disse por que esse povo seria arrancado da terra. Deus vai dizer que a medida dos pecados dele, Deus diz assim, olha, eu vou dar essa terra, mas não vai ser agora. Sabe por que não vai ser agora? Porque a medida dos pecados deles ainda não transbordou os limites. Então, era um povo que estava se enfiando em práticas tão terríveis que ia chegar um momento que é como se a paciência de Deus tivesse limite. Ia chegar um momento que o pecado era tão terrível, aquilo traria consequências tão devastadoras para a vida em comunidade naquele local, que só tinha uma coisa que Deus podia fazer, era derramar juízo sobre aquela nação. Então, quando Israel ia entrar para conquistar aquela terra, Israel não estava apenas indo para ter um lugar para eles viverem. Israel estava indo também como se fosse o chicote da ira de Deus, a espada do Senhor para trazer juízo sobre aquelas nações terríveis e perversas. Eu já preguei, quando a gente teve uma série aqui em Juízes, e até mesmo alguns textos aqui de 1 Samuel, eu já falei para vocês alguns dos pecados que aquele povo cometia. Sabe, haviam pecados tão terríveis como o abuso, a violência contra mulheres que eram capturadas, bebês eram pegados assim e colocados nas mãos incandescentes de Moloque para morrerem queimados ali. Então, Moloque era um deus adorado e ele tinha uns braços de ferro e dentro dele acendia-se um fogo, então esses braços ficavam incandescentes, vermelhos, e bebês eram colocados nos braços de Moloque para morrer ali em sacrifício. E haviam muitas outras práticas terríveis que aquele povo cometia, ok? Vocês lembram, por exemplo, Sodoma e Gomorra, né? Povo violento, perverso, imoral ao extremo, e Deus então trouxe juízo ali. Esses povos não eram tão diferentes. Então tinha chegado o momento agora desses povos receberem o juízo. Então esse grupo aqui, os Gessuritas, os Amalequitas, estavam dentro dessa lista que deveria ser completamente eliminada. Os Gersitas, a gente não tem muita informação sobre esse povo. A única vez que ele aparece é aqui, e nós não temos realmente muitas informações sobre como era
esse povo, mas por eles estarem no mesmo grupo, a gente imagina que eles deveriam ser povos semelhantes, tá? Então, Davi estava lá atacando os cananeus. Ele estava ali como se fosse o novo Josué, meio que recuperando a terra para Israel, certo? E era através desses espólios também, né? Quando ele ia lá, ele trazia os bens, trazia o boi, trazia o camelo, trazia essas coisas tudinho aí, e era por meio dessas coisas também que ele mantinha o seu exército. Trazia alimento para o seu exército, trazia bens para o seu exército, e podia manter ali a sobrevivência do seu exército. Outra questão também interessante, essa referência ao Egito aqui, ela nos lembra basicamente, a gente fala de Egito, a gente lembra logo do exílio do povo de Deus, não é? Então Davi aqui, ele não está na terra prometida, ele está na região do Egito. É como se ele tivesse voltado para o exílio, esperando o momento de um novo êxodo, de sair do Egito e voltar para a terra prometida. Bom, mas o texto também vai dizer que Davi não poupava nem mesmo as mulheres. Por que Davi fazia isso? Por que ele exterminava esse povo por completo? Como eu disse, esse era o mandamento, estava na lei, ok? Era o juízo para aquele povo. Mas será que Davi estava fazendo isso então porque ele estava obedecendo a Deus? Porque ele estava dizendo assim, não, eu vou cumprir agora, vou obedecer ao Senhor e vou fazer aquilo que a lei manda. Olha os versos de 10 a 11. Quando Aquis perguntava, quem você matou hoje? Davi respondia, o Neguebe de Judá, ou o Neguebe de Jarameel, ou o Neguebe dos queneus. Ele matava todos, homens e mulheres, para que não fossem levados a Gate, pois pensava, eles poderão denunciar-me. Este foi o seu procedimento, enquanto viveu em território filisteu. Então, nota aqui, tá? Mais uma vez, tenho que lembrar para vocês, tá? A prática desses povos aqui, inclusive das mulheres, eram práticas das mais abomináveis aos olhos do Senhor. Por isso Deus tinha dado essa ordem de juízo para esse povo aqui, ok? Imagine um povo tão perverso que mata, violenta qualquer um que o desagrade, ok? O que esse povo merece? Pronto, Deus está trazendo juízo para um povo terrível aqui, ok? Agora, Davi diz que o fato de ele estar exterminando todo mundo é por conveniência, não é por obediência, não é porque a lei de Deus mandava, mas é porque ele sabia o seguinte, se restar alguém aí, se sobreviver alguém aí, essa pessoa pode aparecer lá em Gate, e se ela chegar lá em Gate, ela vai dizer que eu estou atacando os inimigos de Israel e não Israel. Nota um outro detalhe aqui interessante, por quê? Porque era interessante para Aquis que Saul, ou que Davi, agora seu aliado, agora seu mercenário, estivesse atacando Israel. Mas Davi não está atacando Israel. Davi permanece leal ao Senhor, permanece leal ao povo. Olha, Deus chamou Davi para ser o rei, conduzir esse povo para mais perto de Deus e livrar esse povo dos inimigos do povo. Imagina se Davi agora estivesse atacando o próprio povo, que ele deveria cuidar, proteger. Então Davi, ele não mudou a sua lealdade completamente. Agora, há um ponto interessante aqui. Quando ele pergunta, quem é que você tem atacado? Davi dá a localização, mas ele enfatiza o objeto diferente. Ele estava atacando, como a gente já viu, os amalequitas, gessuritas e tal. Mas aqui no verso 10 ele diz quem? Olha, eu ataquei o Neguebe de Judá, o Neguebe de Jarameel, o Neguebe dos queneus. Judá, Israel, o povo de Deus, ok? Os queneus e os Jarameel aqui, eles eram aliados de Israel, ok? Então, quando Davi dá essa localização, ele está dando a entender para Aquis que ele está perseguindo e está matando quem? Israelitas e os aliados do povo de Deus, ok? Davi está mentindo aqui? Davi está contando uma mentira para ele? Davi está dizendo a localização, ele não está dizendo quem é que ele está atacando, tá? Ele está dizendo assim, ó, eu ataquei lá no Neguebe de Judá. Ele atacou no Neguebe de Judá mesmo? Atacou. Mas foi os judeus que ele atacou? Não. Foram os cananeus que estavam ali no Neguebe de Judá. Vocês estão entendendo aqui a tática de Davi? Davi
está dando a verdade, sem entregar todos os detalhes e deixando aqui Aquis acreditar no que ele quiser, pensar no que ele quiser. Aqui já está convencido que Davi está do lado dele, então ele escuta essas informações e ele só confirma ainda mais essa informação para si. E Aquis acreditava? Olha o verso 12. Aquis confiava em Davi e dizia: ele se tornou tão odiado por seu povo, os israelitas, que será meu servo para sempre. Pronto. Aquis aqui acreditava completamente que Davi realmente estava do seu lado. Bom, apesar de os planos de Davi até aqui estarem dando aparentemente certo, e de ele ainda continuar de alguma maneira, mesmo que por um lado fraquejando na sua fé, por outro lado ainda obedecendo ao Senhor, ainda dentro dos propósitos do Senhor, Davi está tomando um caminho muito complicado. Por que ele está tomando um caminho complicado? Ele só está pensando na sua sobrevivência, só que ele está alimentando na cabeça de Aquis uma mentira. Ele não está mentindo para Aquis, mas está alimentando essa mentira que Aquis tem na sua própria cabeça. E isso vai colocando Davi numa posição muito perigosa. E se Aquis descobrir? E se Aquis perceber que Davi não é esse aliado como ele imaginava? O que vai acontecer com Davi e com todo o seu povo? Outra coisa interessante, a gente viu a menção aqui no texto, de novo, das duas esposas de Davi. A gente já viu anteriormente que esse detalhezinho, que às vezes passa meio desapercebido, que o autor não dá muita ênfase, não traça comentários, que esse detalhe ele lança uma luz um pouco negativa sobre Davi. Porque Davi começa a aparecer com os reis das nações, e não com o rei de Israel como intentado pelo Senhor. É interessante que o próprio Saul, a gente viu que Saul ele era monogâmico. Saul só tinha uma esposa, Ainoã. Mas Davi, ele já vai e dá esse passo, ele tem duas esposas aqui. Será que Davi está se tornando como rei das outras nações e vai acabar rejeitado como Saul foi rejeitado? O fato é, irmãos, que o narrador só está dando os fatos para nós e nós precisamos avaliar esses fatos. Agora, apesar de tudo que a gente está vendo até aqui, apesar desse vacilo terrível de Davi aqui, né, pensando mais em si do que nos propósitos de Deus, dominado pelo medo e não confiando e vivendo pela fé no Senhor, apesar de tudo isso, Deus não está dormindo. Deus continua alcançando os seus propósitos. Apesar de Davi, Deus continua alcançando os seus propósitos. Por exemplo, Davi não traiu Israel. Era propósito de Deus. Davi, você vai ser rei. Então Davi aqui está impedindo, Deus está impedindo Davi de dar um passo além e se desqualificar para ser rei. Deus ainda está guardando Davi desse pecado, coisa que não aconteceu com Saul. Saul foi tão longe que matou os próprios profetas de Deus. Deus está tendo que esse cuidado ainda, impedindo Davi de chegar tão longe. Segunda coisa, Deus ainda está usando Davi para alcançar o seu objetivo de trazer juízo para aquelas nações, coisa que Saul não estava fazendo. Davi está agindo aqui como se fosse um novo às vezes minha memória vai falhar um pouquinho, tá? Porque eu estou com muita dor no meu estômago, que os irmãos sabem. Quando eu sair daqui eu vou direto para o hospital. Mas enfim, Josué, lembrei, tá? Então Josué, ele deveria ter tomado, e ele começou esse processo de tomar aquelas nações e trazer juízo sobre aquelas nações. Pronto, Davi está dando continuidade. Apesar dele estar fazendo isso por conveniência, Deus continua usando Davi para atingir os seus objetivos, ok? E uma terceira coisa, os territórios começam a ser entregues também para Israel. Judá está ampliando seus territórios como Deus gostaria
que fosse. Com isso a gente já aprende algo muito importante. Irmãos, nada pode frustrar os planos de Deus. Nada. Nem os nossos pecados. Sabe? Às vezes é muito incrível como Deus age. E como Deus, às vezes, Ele nos leva exatamente para o ponto onde nós deveríamos estar. E quando a gente olha para trás, a gente vê que no processo, Deus usou até os nossos pecados. Ele não se agrada dos nossos pecados. Ele não tem prazer nos nossos pecados. Ele não nos deseja na prática do pecado. Mas na sua soberania, na sua graça, na sua bondade, Ele usa até mesmo, às vezes, os nossos pecados para nos levar ao ponto onde nós deveríamos estar. Quantas pessoas, por meio dos seus pecados, sofreram consequências terríveis. E às vezes foram essas consequências terríveis que vieram sobre elas, que fizeram com que elas pudessem parar, refletir na vida, olhar para cima e lembrar: Deus, o que é que eu estou fazendo da minha vida? Senhor, obrigado por o Senhor ter me livrado. Salva-me, Senhor, muda-me, eu não quero mais continuar sendo quem eu era antes. Restaura-me, Senhor, renova-me, Senhor. Isso não significa que nós não vamos ter que lidar com as consequências dos nossos pecados, ok? Deus, na sua soberania, usa até os nossos pecados para o nosso próprio bem, para nos levar para cumprir os planos e propósitos dele. Mas, irmãos, fujam do pecado. Lutem contra o pecado. Porque, apesar da bondade de Deus, você ainda vai ter que lidar, muitas vezes, com as consequências do seu pecado. Quantas pessoas viveram uma vida de pecado, saíram de lá com uma doença, foram alcançadas pela graça de Deus, mas ainda vão ter que lidar com aquela doença. Não precisavam muitas vezes estar carregando aquela doença, mas vão lidar com ela, ter que andar com ela por causa das más escolhas lá atrás. Aqui eu estou dando só um exemplo. Eu lembro do testemunho do Dr. Augusto Nicodemos. Ele diz que em sua época de juventude rebelde, ele chegou a se afastar da fé, foi criado na igreja, se afastou. Aí, um dia combinou com um amigo de roubar um posto de gasolina que era do pai do amigo. Sabia lá qual era o dia que ia ter o pagamento e tal. Foram lá, conheciam tudo muito bem, roubaram aquele dinheiro. Anos depois, ele se converteu. Quando ele se converteu, ele disse que não podia escutar uma pregação sobre Zaqueu. Que ele ia ficar logo, né? Zaqueu, tem que restituir aquilo que eu roubei, né? E aí ele pegou, um dia fez os cálculos, juntou o dinheiro, com juros e correção monetária, chegou lá na porta do pai do amigo dele e disse: só se lembra de um assalto que aconteceu aqui há tanto tempo atrás? Eu me lembro. Ele disse: fui eu. Eu estou aqui para devolver aquele dinheiro, está aqui, ó, corrigido, pode conferir, veja se está faltando alguma coisa. E mais do que isso, eu estou à sua disposição. Se você quiser me levar para a delegacia agora, eu estou aqui para reparar os meus danos, meus pecados. O pai do amigo dele disse: não, fique tranquilo, recebeu o dinheiro de volta, mas olha as consequências, olha a vergonha, olha o que ele teve que passar, e talvez poderia ter sido preso. Simplesmente por causa das escolhas do passado. Ele disse: qual foi a pregação que eu fiz depois disso aí? Zaqueu. Fui pregar em Zaqueu, não é? Bom, chegamos então por fim à nossa quarta e última questão. As consequências da recaída. Olha aqui, meus irmãos. Verso 28, a gente vai só versículo 1 e 2, tá? Olha só o verso 1 comigo. Naqueles dias, os filisteus reuniram suas tropas para lutar contra Israel. Aquis disse a Davi: saiba que você e seus soldados me acompanharão no exército. Como eu disse, Deus continua soberano, alcançando os seus propósitos, mas nós temos que lidar com as consequências do nosso pecado. A consequência de Davi de não ter confiado no Senhor, de ter escolhido o caminho aparentemente mais fácil, de se unir aqui com o próprio inimigo do povo de Deus, é que agora, olha a situação na qual ele foi colocado. O rei filisteu chamou ele e disse assim: peraí, você é meu servo?
você não é aqui o meu mercenário, pronto, eu vou entrar numa guerra com Israel agora, e eu estou precisando de você e do seu exército para lutar junto comigo. Davi agora é colocado numa situação que é difícil dele se sair dessa situação. Como é que ele vai sair agora dessa situação? Se ele não lutar contra Israel, ele vai ter que enfrentar a fúria de Aquis. Espera aí, você estava me enganando? Se ele lutar contra Israel, ele vai ter que enfrentar o peso da mão de Deus, porque ele está atacando o povo de Deus. Olha que situação em que Davi foi colocado. Irmãos, o que é que Davi vai fazer? Olha o verso 2. Disse Davi a Aquis: então tu saberás o que teu servo é capaz de fazer. Aquis respondeu-lhe: muito bem, eu o colocarei como minha guarda pessoal permanente. Só uns detalhes aqui, tá? A resposta de Davi é entendida como uma resposta positiva. Porque o que Aquis está entendendo, o que Davi está dizendo para ele é o seguinte: o senhor está me convocando para lutar contra Israel? Pois fica observando, que agora você vai ver eu virar um girai aqui, você vai ver o que eu vou fazer com esse povo aí, né? Vou botar para quebrar total, geral. É assim que Aquis entendeu. Você vai ver o que eu sou capaz de fazer, certo? Mas essa resposta, ela também pode ser ambígua. Davi aqui pode estar querendo ganhar mais tempo, como ele estava fazendo até agora, né? Deixando Aquis tirar suas próprias conclusões. Você pode estar ganhando mais tempo. Ó, agora você vai ver do que eu sou capaz de fazer, né? Espera. E continua esperando mais um pouquinho, né? E vai esperando mais um pouquinho. Está só ganhando tempo para ver como é que ele vai sair dessa situação. Isso é uma possibilidade. Uma segunda possibilidade é que Davi pode estar planejando o seguinte: quando for na hora da batalha, eu viro de lado. E eu fico do lado dos exércitos de Israel lutando contra os filisteus. Então o que ele estaria dizendo aqui para Aquis? Você vai ver do que eu sou capaz, né? Só que o que eu sou capaz não é bem o que você está pensando, não. Na hora eu vou virar contra você e você vai ver do que eu sou capaz. É uma outra possibilidade. Ou a terceira possibilidade é que Davi esteja entendendo: ixi, agora eu não tenho mais alternativa. Então o jeito é eu lutar. Então, estamos juntos aí Aquis e você vai ver do que eu sou capaz. Vou lutar. Essa é a terceira possibilidade. Agora, tem uma ironia aqui. Qual é a ironia? A posição que é dada para Davi. Na minha tradução, ela diz assim, né? Finalzinho do verso 2. Eu o colocarei como minha guarda pessoal permanente. Certo? Literalmente, no texto hebraico, está dizendo assim: e eu vou colocar você como meu guarda-cabeça. Qual é a ironia aqui? O que foi que Davi fez com o grande herói dos filisteus, Golias? Arrancou a cabeça. Agora, Aquis, o rei dos filisteus, está colocando Davi como seu guarda-cabeça. Será que Davi vai fazer de novo? Ou será que Davi se colocou numa situação tão terrível que ele virou agora o guarda daquele que ele deveria combater? O guarda-cabeça do filisteu contra quem ele deveria lutar. Cenas para os próximos episódios, né? Próxima mensagem a gente vai ver. Bom, eu quero apenas terminar destacando algo para nós aqui. O que a gente aprende de tudo isso? Primeira coisa, irmãos, Davi é o escolhido do Senhor para ser o rei, o novo rei de Israel. Agora, o que fica claro para nós, e tem que ter ficado claro até aqui, é que Davi não é escolhido por ser impecável e perfeito. É que Deus olhou e ficou impressionado com Davi e disse assim: rapaz, esse daí sim, esse daí é um homem fiel, esse daí é alguém que vai assim até o final me obedecer. Se fosse o caso, Davi já teria sido fulminado pelo Senhor, né? Porque não é a primeira vez que ele está aqui fraquejando na sua fé. O que nós aprendemos aqui, irmãos, é que Davi, ele era um vaso de barro, assim como eu e você. Um vaso de barro que Deus quer usar. E onde Deus vai revelar a sua glória.
Sabe? Mas o herói é Deus, não é Davi. É muito interessante essa expressão. Ela é usada no Novo Testamento, do vaso de barro, um vaso sem valor, onde você usava para guardar coisas sem valor dentro dele. Você não vai pegar um diamante magnífico, eu vou botar onde? Botar num vaso de barro. Não, você vai botar numa coluna, para ele ficar exposto, ficar visível. Agora, os tesouros do Evangelho foram colocados em nós, vasos de barro, vasos sem valor, onde Deus colocou seus tesouros. Para quê? Dessa forma Deus está nos fazendo ter um propósito honroso, mas a glória ainda está nele, ainda está nele. Quando Deus chamou a mim e a você, nós precisamos lembrar disso, sabe? Não é porque Deus ficou impressionado com a gente. O que Deus viu em mim e você? Você conseguiu esconder os seus pecados do Senhor? Quando Ele olhou para o mais íntimo de você, Ele viu o que você tramava, o que você pensava, o que você desejava, quais eram os teus planos tolos, Ele viu tudo. E ainda assim Ele olhou para você e disse: mas eu vou fazer da sua vida algo que vai trazer glória ao meu nome. Eu vou colocar os meus tesouros do Evangelho nesse vaso de barro. A graça é dele, a bondade dele. O mérito não é nosso, não é pelo que fizemos, é porque ele foi gracioso, é porque o amor dele foi inexplicável. E a segunda coisa, irmãos, que eu já falei aqui, o grande herói do povo de Deus é Deus. É Deus. A Bíblia fala para nós aqui, esses grandes homens de Deus que realizaram grandes coisas para Deus, mas ela não encoberta os seus pecados. Ela não encoberta os seus fracassos. Por quê? Para a gente lembrar que são homens como nós. São homens como nós. Mas que eles estão nas mãos de Deus. E o grande herói, a glória final, é do nosso Deus. No meio da caminhada, em quem é que você precisa confiar? Não é em você. Nós não perseveramos porque nós achamos que hoje e que mais tarde e que amanhã eu vou sempre dar os passos certos, eu vou sempre ser obediente, eu vou sempre tirar nota 10 no vestibular de Deus. Não. É porque eu confio que o herói vai continuar me guardando, que o herói vai continuar segurando na minha mão, que o herói vai continuar lutando as minhas batalhas, e que o herói vai me levar no final, livre, vitorioso para casa. A minha confiança está nele, não em mim. A minha confiança, naquele grande dia, quando eu estiver diante dos portões da eternidade, se os livros forem colocados diante de mim, e for perguntado, por que razão eu devo deixar você entrar? Minha confiança não está, olha aí, leia a minha história, veja como eu fiz por onde, veja como eu fui o cara e obediente. Eu só vou poder apontar para a cruz. Olhe para a cruz do meu Salvador. Olhe para aquele momento em que Ele tomou o meu lugar. Olhe para como a minha dívida foi completamente paga, não por algo que eu fiz, mas porque Ele me amou. Ele subiu naquela cruz, os meus pecados foram colocados sobre Ele, e Ele foi moído pelas minhas transgressões. Por que eu posso entrar na glória? Porque Cristo morreu por mim, porque Ele fez o que eu não podia fazer. Eu entro pelos méritos dEle, porque eu não tenho nenhum, mas nele eu encontro tudo o que eu preciso para viver eternamente com Ele. Que hoje você possa olhar para os seus pecados, para lamentar os seus pecados, para olhar, assim como Davi foi tolo em não confiar no Senhor, quantas vezes eu tenho sido tolo e confiado em mim, mas que ao mesmo tempo você possa olhar para aquele que pagou um alto preço para te arrancar do lamaçal do pecado, e que te dá poder para não continuar mergulhado e se arrastando na lama podre do pecado,
Mas Ele te dá poder para, a partir de hoje, viver uma nova vida. De dependência dEle ainda, até o final é dependência dEle. Mas uma nova vida onde você não vai mais precisar dizer sim para o pecado. Onde você vai poder dizer agora, não. Ele morreu por mim. Ele me deu poder. Ele me deu uma nova vida. Eu posso agora viver para Ele. Vamos orar nesse momento.